Conhecido como Cajuru, Ray Constâncio é um grande exemplo que a idade não é uma barreira para ser um profissional atuante. Com seu jeito meigo, divertido, informal e casual, ele conquista a amizade e simpatia de todos, seja executivos de multinacionais ou de profissionais recém-contratados, dos mais jovens aos sêniores. Venha ouvir seus ensinamentos e conhecer algumas histórias interessantes de sua carreira profissional. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde batemos papo com profissionais sêniores que estão aí no mercado, trabalhando, fazendo um monte de coisa legal. E esse é um grande exemplo, né, que a gente pode trazer aí para vocês, enfim, trazer para as pessoas, né, que estão aqui assistindo a gente. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico e você que nos acompanha, né? Se você gosta do conteúdo e tal, certamente você já deu o seu joinha, você já compartilha aí com o seu network, os seus conhecidos, para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas. E além de dar o joinha, você pode também dar um subscribe, aí você não perde, né, nenhum episódio. Toda vez que a gente lança alguma coisa, você já fica sabendo aí nas nossas plataformas, né, no YouTube, nas plataformas de podcast, tá? E hoje eu tenho aqui comigo o Jorge Lacombe, de Campinas, e o Michel Girardes, do Rio de Janeiro, que vão me ajudar a bater um papo aqui com o nosso convidado de Campinas também, o Ray Constâncio. O Ray, também conhecido como Cajuru, tem uma longa carreira em TI na IBM e na Kyndryl. São muitos anos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O Ray estudou na Unicamp, fez engenharia elétrica. E aí, vamos começar, né? Cajuru, que prazer ter você aqui nesse papo sobre profissionais sêniores. Fica à vontade aí de começar a falar. Olha, eu que digo, é um prazer estar aqui, ser convidado por todos vocês. Isso aí é muito importante também, a gente compartilhar toda essa carreira que a gente teve e todos os desafios que a gente teve ao longo do tempo e o prazer de trabalhar e compartilhar tudo isso com vocês. Muito prazer na Kombi, em rever vocês, Michel, também você, Ricardo, que a gente vê todo dia. Legal, que bom, Cajuru. Agora, uma coisa que eu queria saber, né, para a gente dar uma esquentada aqui, como é que o Ray Constâncio se tornou o Cajuru? Não, primeiro veio o Cajuru. Primeiro veio o Cajuru? Primeiro veio o Cajuru, porque isso daí eu já ganhei lá no passado, lá no início da década de 70. Da onde você veio? Aí eu vim de Cajuru. Ah, o Cajuru, bom, tudo bem, Cajuru. Como é que é o seu nome? Ah, é Aparecido Raimundo Constâncio. Aí, de repente, alguém lá falou, pergunta pro Cajuru. E, de repente, me tornei o cara. Aí pipocou. Aí, Cajuru. Isso migrou para dentro da IBM e ficou dentro da IBM isso daí também. E o Ray Constâncio vem quando eu tive a primeira designação internacional, foi em Endicott, onde a IBM nasceu, e meu chefe me chamou lá, 2 dias depois, 3 dias depois que eu tinha iniciado, falou, olha, você consegue me traduzir seu nome, né? Aí eu falei, olha, o primeiro nome eu não consigo não, mas o segundo eu consigo, é Raimundo, que vem de Raymond. Aí ele me disse assim, olha, então eu vou batizar você de Ray Constâncio, você volta lá na segurança e manda refazer seu crachá, o seu badge, por Ray Constâncio. E mandou para RH também Ray Constâncio, eu fiquei Ray Constâncio. Bom, após isso eu voltei para o Brasil, né? E aí e aí pedi para colocar no crachá também Ray Constâncio, porque quando eu falava com os americanos, eu só falava Ray Constâncio, e ficou Ray Constâncio. Essa é a grande história minha aí de Ray Constâncio. Isso tem quantos anos? Isso tem quantos anos? Tem 50 anos. Caramba. Quase 50 anos. É uma vida. Uma vida, E nessa sua passagem nos Estados Unidos, Cajuru, você ficou lá por quantos anos? Olha, nós fizemos aí uma turnê, na verdade, de assignment, né? Então, por exemplo, eu tive em Endicott por quase 3 anos, e eu era engenharia de teste para a Product Assurance da companhia, e a gente precisava acompanhar as CPUs na linha de laboratório, de desenvolvimento,
Então, eu trabalhava junto com a engenharia de desenvolvimento, testando software junto com a engenharia de desenvolvimento em Endicott. Isso era CPUs. E quando a gente transferia esse produto para o Brasil, que a gente era o prime location de manufatura para CPUs, a gente vinha e implementava todo o processo de manufatura aqui no Brasil. E, além disso, a gente tinha a responsabilidade de fazer o teste final para o primeiro embarque da CPU, junto, inclusive, a um programa que chamava Early Shipment Program, que era um ESP, que a gente instalava um protótipo no cliente para ver como é que essa CPU ia se comportar junto à produção de um banco ou de uma indústria. Então, era bem clientes específicos para fazer esse tipo de teste de campo. Além disso, desculpa. Além disso, depois de Endicott, a gente também teve algumas passagens por São José, na Califórnia, e Tucson, no Arizona, Raleigh, na Carolina do Norte, Poughkeepsie, né, que era junto, basicamente, com Endicott. Então, a gente ficou nesse roda para lá e para cá, e a partir daí, quando nasceu toda a tecnologia de Enterprise, aí a gente foi designado para trabalhar em Birmingham, para 9221, e também nós fizemos esse trabalho, e aí eu ganhei uma pequena missão lá de liaison da companhia, e viajei com quase toda a Europa, junto aos fornecedores de produtos, de peças para aquela CPU lá no Brasil, aqui no Brasil. Então o Cajuru virou um cidadão do mundo, é isso? Mais ou menos por aí. Cajuru, e essa sua experiência internacional, né, que você teve, como é que você acha que isso ajudou a sua vida pessoal e profissional? Olha, duas coisas, né? Eu não parti para o lado management total, porque aí era uma carreira em Y, e eu resolvi ficar mais ou menos na carreira técnica, e depois até me tornei gerente, até gerente filial lá em Uberlândia, mas isso teve uma influência em relação ao meu background, porque eu ganhei essa experiência técnica que poderia agregar no new deals da companhia. Então, isso daí foi muito forte, tanto que isso veio me agregar na meu job role atual, que é do Briefing Center, né? E isso tem influência muito grande quando eu tenho um novo logo de mainframe, por exemplo, e é muito mais fácil para mim do que um vendedor só falar sobre mainframe. Claro. Esse que veio me agregar. Agora, por lado pessoal, nem vou comentar muito aqui, porque isso teve uma influência muito forte no meu autoestima, na minha vida pessoal, porque eu gostava de fazer o que eu faço e o que eu fazia. E eu acho que isso tudo me segurou dentro da companhia até hoje. E sempre pronto e esperando pela mudança, né? Porque a companhia, como disse o Lacombe há um tempo atrás, a companhia mudou muito. Eu estava sempre preparado para essas mudanças. Porque às vezes eu pensava, a companhia não é estática, ela vai mudar. E eu estava sempre preparado para essas mudanças. E foi aonde que eu fiquei nessa vida toda aí. Cajuru, nessa fase aí que você estava viajando, estava para fora, né? Hoje já não é uma coisa simples, né? Naquela época, então, acho que ainda os desafios eram maiores, né? Você tem alguma lembrança que você pudesse compartilhar de situações onde você teve preocupação, né, de estar fora do seu país, né? Ou até uma situação engraçada, uma coisa que você lembra, aconteceu uma coisa, um caos comigo, pelo sorriso você deve lembrar alguma coisa. Quando eu estava na Alemanha, aliás, essa pessoa até eu falei com ela ontem à noite, né? E naquela época tinha cidadania italiana, começou a cidadania italiana, ele conseguiu um passaporte italiano e resolveu fazer uma viagem para a Itália. E eu estava na Alemanha, e quando eu estava na Alemanha, ele foi assaltado num trem
E ele perdeu tudo. E aí, moral da história. O pai dele sabia que eu estava na Alemanha. E aí nós tínhamos um amigo que eu acho que o Lacombe chegou a conhecer, o Olímpio. Lembra Claro. dele? O Olímpio. E aí eles ligaram para o meu pai, e meu pai falou assim, olha, tem um amigo dele que é o Olímpio, que é o procurador dele que trabalha na IBM. Aí eles procuraram o Olímpio, porque precisava de que fazer um link daquela época, porque ele não tinha nenhuma documentação e não sabia como mandar a documentação para a Europa, para ele tirar um outro documento. E aí, o que aconteceu? E aí procurou o Olímpio, e o Olímpio, nós usamos ainda a tecnologia de facsímile. E na época era coisa rara, e era o único lugar que tinha, era dentro da IBM, lá na engenharia. Então, eu peguei toda essa documentação e consegui, numa façanha lá, que eu e um alemão fizemos, tirar ele da Itália e levar ele para a Alemanha, meio nas escondidas, né? Dá até um, como é que fala, um frio na barriga quando eu penso o que eu fiz. Porque, fala baixo, hein? Tem que falar baixo. Fala baixo. Que a gente conseguiu... Prescreveu já, pode falar. Prescreveu. E a gente conseguiu atravessar a fronteira num determinado horário que não tinha... E só o alemão que sabia para passar ele, a gente entrou com ele na Alemanha e conseguimos resolver o problema dele. Eu acho que isso daí me marcou muito a minha vida dentro da Alemanha. E um outro caso que eu tive também na Alemanha foi que em 89 eu estava também na Alemanha e eu ajudei a quebrar o muro de Berlim. Bacana! Isso é legal, hein? Ajudei a quebrar o muro de Berlim. Na quinta-feira caiu na quinta, né? Na sexta eu fui para lá e a gente alugou lá uma marreta e uma talhadeira e derrubamos o muro, tanto que eu tenho um saco de pedra lá do muro, tem um gap que eu comprei lá de um alemão, e isso daí também está lá nos meus arquivos de história, e que para mim eu acho que isso daí também marcou muito a minha vida, isso aí é uma história para os meus netos, né? Então esses são alguns casos que me deu foco agora, nesse instante, assim, que veio na cabeça. Não, e esse, é um negócio marcante, né? Você participou da história, né? Nos momentos, claro que todos nós fazemos a nossa história, né? Mas você participou de um momento muito importante da história mundial, né? Exato. Né? É incrível. Agora, Cajuru, esse tempo todo, você engenheiro, saindo da Unicamp, faz uma carreira e vai se adaptando. Você não acha que o seu estilo, que tem uma capacidade de se relacionar muito fácil, entrar em empatia, um soft skill de relacionamento excelente, você não acha que isso ajudou você a se manter atualizado e se manter dentro da companhia? Que eu acho que é um diferencial do Cajuru, não é? Olha, Lacombe, a pergunta é uma pergunta assim, muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que esse lado que você mencionou, e é o que me mantém hoje dentro da companhia, é justamente a metamorfose, né? Eu fui me mudando e fui me relacionando, e esse meu jeitão matuto e caipira de Cajuru, isso daí eu acho que ajudou muito a eu relacionar com o cliente. E tanto que quando a gente recebe os clientes aqui, eles sempre me focam por esse jeitão mesmo. Então eu também não me envergonho desse jeitão matuto e sou desse jeito mesmo. Eu acho que não tem que se envergonhar, não. Você acha que é o seu jeito e é muito autêntico. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que aí já vem uma dica, né? Que nós temos que ser autênticos. Tem muitas pessoas que querem ficar inventando personagens, inventando máscaras, e a gente tem que ser do jeito que a gente é. E algumas pessoas vão gostar, espero que a maioria, outras talvez não. Paciência, né? Exatamente. Tanto que quando a gente tem visita aí dos clientes, tanto do logo como da base, alguma coisa assim, e eu sempre procuro assim, dar uma quebrada de protocolo. Aí eu tenho mais uma história interessante que eu vou contar para vocês aí, que agora me veio na cabeça, eu vou esquecendo. Mas
é você tratar o cliente como qualquer pessoa, sabe? E não é ficar com formalidade. E uma das coisas, o Lacombe já viu isso, não sei se o Michel já viu, mas eu não tenho muita formalidade junto com o cliente. Eu trato ele como ele é mesmo. Se eu tiver de fazer uma brincadeira com ele, eu vou fazer, independente de qualquer coisa. Tanto que um dia que eu recebi o exército aqui, né, o brasileiro, e tinha 5 generais aí, e de repente eu estava começando a falar, e eu sem querer falei assim, atenção, todo mundo ficou... Pegadinha, hein? Bom, os caras... Olha, o Portes queria me matar, mas deu certo. Deu certo que todo mundo se acertou ali, e todo mundo veio me abraçar depois, eu pedi desculpa, eles falaram, não, faz parte da brincadeira, tá, tudo bem. Legal. Mas não deixa eu esquecer que eu tenho uma historinha para contar para vocês, para o Sam Palmisano, o que aconteceu comigo. Opa. É mesmo? Não, agora conta. Agora vai, cara. Conta logo. Para quem não sabe, presidente da IBM Global. Quem lembra do Sam Palmisano? É claro que eu lembro. Nós aqui lembramos, né? Mas só para quem Michel, você lembra? Né, vagamente, mas... O Sam Palmisano, né? Para quem não está ouvindo, né, o antigo CEO da IBM, ele veio fazer uma visita para nós, e na época eu já fazia o trabalho de briefing center. O briefing center era lá no MM50, acho que o Lacombe lembra muito disso. Você lembra, Lacombe? Até claro. Que abria aquela, né? E a gente estava até reunindo em segurança lá, assim, olha, qual é a água que ele vai tomar, que não vai, não sei o quê. Eu falei, gente, espera um pouquinho. Vocês não tem que preocupar com a água, não. Espera aí. Passei a mão no telefone e liguei para a secretária do Sam Palmisano. Ele falou, escuta, tem alguma água especial que o Sam quer beber? Ela falou assim, dá água de torneira para ele que ele bebe. Então, eu já tinha resolvido o problema ali de imediato. Aí ele veio, rapaz, estava muita chuva. E quem foi convidado para essa visita foi o ministro da Ciência e Tecnologia, aquele Campos, aquele que morreu, esqueci, aquele que faleceu no avião, no acidente de avião. O Eduardo Campos. Eduardo Campos. E o helicóptero dele não chegava. E na época, quem era o general manager aqui no Brasil era o Rogério e o Brudiléu. Então eles ficaram ali e tal, e o Sam Palmisano ficou lá na sala, e aí o Rogério e o Bruno falou para mim, Cajuru, você fica aqui com ele que nós vamos receber o Eduardo Campos. E a chuva comia lá dele, né? E aí o Sam Palmisano começou, e aí, Ray? Poxa, quantos anos você já começou na IBM, né? Eu falei, eu comecei em 74, eu tenho 31 anos de companhia. Ele falou, puxa, tem 31 anos de companhia, e aonde você aprendeu inglês? Eu falei assim, lá em Endicott. Poxa, eu comecei minha vida em Endicott, no building tal, assim, a gente começou. Ele falou, você tem 31, rapaz, eu tenho 32. Eu falei assim, puxa vida, Sam, então o senhor tem a grande chance de ser o próximo CEO da corporação. Você sabe quando sai um negócio meio sem querer? Ele falou assim, não, você está certo, você pode ser o próximo aqui, me substituir, porque você tem já idade, não sei o quê. E a gente começou a rir. Desse episódio. E, de repente, entra o Brudiléu e o Rogério e viu a gente rindo. Aí, de repente, a gente parou de rir. Ficamos sérios. E aí, aí conversou, tal, e saíram, etc. Vamos para lá e vamos para cá. O Rogério ficou incomodado com aquilo, rapaz. Ficou incomodado e falou assim, chegou assim, por que vocês estavam rindo? Eu falei assim, olha, Rogério, eu não sei. Provavelmente você e o Bruno vão estar na rua segunda-feira. Assustou o Rogério. Pô, os caras queriam morrer, rapaz. Aí, depois que aí passou tudo, depois o Rogério fez eu ir lá em São Paulo para explicar esse negócio. Aí eu expliquei tudo, ele falou, não é possível que você me fez uma coisa dessa. E aí, rapaz, ele espalhou isso na IBM inteira, né? Eu tinha feito isso, que eu ser o próximo. Mas você não acredita, daquele momento em diante,
O Sam Pamizoni só falava comigo. Ah, Vocês é? acreditam nisso? É. A gente foi fazer um tour, etc. Ele saía lá. Foi via lá o General Manager. General Manager do Brasil, e ele falava com você. Ele falava comigo. Ele saiu de lado do Rogério, veio pro meu lado e falou assim: Ray, esse negócio que a gente ia passando lá perto da linha, não sei o quê, e aqui me explica aqui, não sei o quê. Eu explicava, não sei o quê, ele voltava lá pro lado do Rogério. Sabe? Ele fez isso 3 vezes, e o Rogério ficou incomodado. Falou assim, puta merda. E ele falava, pô, Cajuru, não sei o que você fez, que o homem tá só querendo falar com você. Eu falei, não sei, de repente ele gostou de mim, né? Ele falou antes que eu vou ser o próximo CEO, quem sabe. Ele tá ali passando as coisas já, né? Já estava passando o negócio ali, né? Não, então, mas uma coisa que tem que levar em consideração, o fato de vocês terem, de repente, o mesmo background, ter trabalhado lá, praticamente no mesmo local, isso já cria na hora um vínculo, né? Mas foi rápido, assim, né? Foi muito rápido. Isso foi interessante. Então, mas você tem facilidade também de entrar nessa intimidade respeitosa, né? Uma intimidade respeitosa. Você conversa com as pessoas com essa intimidade que é uma coisa muito natural e as pessoas se quebra aquele negócio, aquela armadura e todo mundo entra no seu jeito. Eu acho muito legal isso, né? E muitos executivos dos Estados Unidos dessas plantas que você trabalhou e outros lugares também ficaram seus amigos. Eu me lembro que uma vez você estava fazendo foi aonde isso? Você foi lá para resolver algum problema e estava conversando, a coisa não estava rendendo, de repente entrou o chefe do site lá, começou a abraçar você, todo mundo começou, caramba, o cara é super bem relacionado e mudou abriu as portas no negócio. Eu acho que eu sei o que você está falando. Você foi em Boulder, quando a gente transferiu o centro de computação para lá e eu estava lá. E as coisas não andavam, etc. E realmente nós estávamos numa reunião de checkpoint toda manhã, e de repente chegou o site manager, entrou na sala e falou, Ray, você aqui de novo, e não sei o que, veio me abraçar, e de repente falou assim para mim, olha, passa lá na minha sala que a gente vai jantar junto. Eu não fiz nada. E o projeto começou a andar. Rapaz, foi a primeira coisa jogar água fria na sala. No outro dia já estava com 70% tudo resolvido. Isso daí foi muito interessante. E a Carita Watson, que gostava muito de mim também, você lembra dela? Aquela negrona, grandona. Né? Sim, simpática. Tanto que foi interessante. O Jonah Dittes, eu não sei se você conheceu ele, hoje ele é vice-presidente. Poxa, do nada, quando ele veio aqui, agora junto com a Amy, ele veio e chegou aqui e falou assim, o Ray Constance ainda trabalha aqui, os caras trabalham no briefing, ele falou, quero ver ele. E ele foi para lá, né? Pô, então, dali para frente, o Portes não entendia bem, né? Eu falei, escuta, por que o Dietz aí quer falar só com você? Eu falei, não, o Dietz é meu amigo, tá, não sei o quê. Criou essa relação. Tá me devendo dinheiro, né? Tá me devendo dinheiro, não sei o quê. Bom, e tem uma coisa importante, até ele me liga mesmo, ele me liga sempre, e ele falou assim, Ray, eu preciso de três project manager, etc. E até que consegui um project manager para ele aí, etc. Tá lá trabalhando, como é que ela chama? A Barbosa lá, esqueci o nome dela. Ela tá lá até trabalhando lá num projeto que estão transferindo para Raleigh. Então, eu acho que isso daí é a gente trabalhar com o coração, né? Eu acho que as pessoas conhecerem, até usando um pouquinho as palavras do Lacombe, as pessoas têm esse passo para chegar em mim. Então, isso daí é muito importante e isso me dá prazer, sabe? Em ajudar, em cooperar e resolver o problema. Eu acho que é isso daí. E eu noto, Cajuru, que você tem esse jeito super expansivo, agradável de se relacionar, e eu vejo no dia a dia você tendo essa mesma facilidade com pessoas de todas as idades, né? Então você é um grande exemplo de cross-generation total, né? Porque é com o pessoal mais jovem, mais velho, é mulher, é homem, enfim, todo mundo se dá bem com você, né? Essa facilidade é incrível. Ô, Cajuru, você falou que entrou na IBM em 74. Desculpa a pergunta, mas você está com quantos anos hoje?
Eu estou com... De IBM ou de idade? De idade. Eu estou com 72. Eu iniciei com 22 anos na companhia. Ó, então são 50 anos. 50 anos de companhia. Caramba! Caramba. Eu acho que 50 anos. E isso é muito importante. Para chegar em 50 anos, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, você ter vontade, querer e gostar de fazer. Porque se você fazer alguma coisa que não gosta, larga a mão disso. Pode desistir. E ter saúde para isso. Eu acho que eu tenho uma bela saúde e isso daí que me segura muito aqui, tá? Uhum. E você não tem vontade de voltar para Cajuru, ficar lá pescando naqueles rios maravilhosos que tem lá e não trabalhar mais? Eu até teria, né? Tenho, mas às vezes como eu gosto muito dessa muvuca, sabe? Dessa estresse total, porque uma coisa eu faço, quando eu chego em casa e eu vou dormir, eu desligo da IBM, eu desligo da Kindle hoje. Então, é uma coisa importante que eu faço e eu tenho isso por norma. Eu não posso deixar isso me influenciar na minha vida pessoal de jeito nenhum, senão eu viro... Se eu trouxer o problema para cá, eu acabo com a minha saúde também. Mas, até vi uma época que, até quando eu aposentei em 2006, eu fiz um aposentado, depois a IBM me chamou de volta, eu voltei, e eu ficava olhando, porque eu tinha, assim, um pedacinho de terra lá, e eu tinha lá uma ordenha que eu acompanhava todo dia de manhã, e quando eu voltava para almoçar, tomava um banho, etc., saía fazer um serviço de banco, e de repente eu ia lá na praça, ficava ali conversando, porque eu tinha um parente que tem uma farmácia na esquina, e eu ficava olhando e eu olhava que até aquele pessoal lá em cima na praça jogando dominó lá. Eu falei, epa. E eu olhava o cara barrigudo, né? Perna fina, pô. No conceito americano, barrigudo, perna fina, morre mesmo. E aí eu começava a olhar, pô, barrigudo eu já tô, né? Perna fina ainda não, mas tô correndo risco. E quando foi 3, 4 dias depois, passa aquele carro-som na cidade, faleceu essa madrugada, fulano e tal. Aquele cara que eu vi aquele dia lá, e falei, pô, o cara morre. Nossa. Pô, quando aquilo lá começou a me dar um desespero, rapaz, daí a companhia me chamou de volta, eu voltei. Bom, eu vou agora até quando aqui me desligar. Então, vamos que vamos. Legal. Cajuru, agora tocar no assunto aí, né? Com relação a preconceito por causa da idade. Você já sentiu isso alguma vez? Olha, eu vou usar 2 palavras mesmo. Quando você falou assim, poxa vida, você relaciona bem com os caras mais velhos, com a tua idade, com os mais novos. Então, esse meu relacionamento não me deixa acontecer isso, Ricardo. Então, eu não sinto nada sobre esse assunto. Então, nunca eu tive nenhum bullying ou qualquer tipo de preconceito que pudesse me afetar. Então, eu transformo isso em produtividade, né? Então, a produtividade mascara muita coisa isso aí. E é onde que não dou espaço para que as pessoas venham e façam esse tipo de coisa comigo. Entendi. Então, a idade é uma... Então, não deixo isso transparecer. Eu acho também que o seu entusiasmo, o seu jeito de trabalhar sempre entusiasmado, sempre positivo, otimista, também mostra, é um exemplo, né? Porque o pessoal mais jovem vai pensar, o cara mais velho, aquele cara já está arrastando o pé, não quer mais nada. E você não, você é o cara que está lá, agitando, vamos lá, vamos ligar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí todo mundo, putz, não dá para ter preconceito. Contagia, né? Contagia. Contagia. Eu acho que o Lacombe me conhece bem, porque a gente já se relaciona há muitos anos aí, né, Lacombe? E é exatamente isso daí, viu, Ricardo? E Michel. Eu quero resolver o problema e vamos lá, e acabou, independente de horário e etc. Exatamente. Ô, Michel, você ia fazer alguma coisa? Eu conheço o Cajuru há quase 30 anos, eu acho. Mais ou menos. Por aí.
Legal. Oi, Madu, você estava falando comigo? Não, eu perguntei se você ia fazer alguma colocação. Então, eu ainda queria explorar um pouquinho mais essa temporada do Cajuru no exterior, né? Cajuru, como bom brasileiro, você tem aqueles hábitos alimentares, né, bem enraizados aqui da gente. Uhum. E como é que foi isso? Você que passou uma temporada longa lá, como é que você fez para se adaptar? Isso eu tinha curiosidade de saber. Naquela época não tinha tanta diversidade lá fora, né? Então era mais difícil você encontrar uma comida próxima, entendeu? O que você lembra dessa época aí que você pode passar? Não. Na primeira designação que eu tive, eu já fui morar num lugar que não tinha muito brasileiro. Esse é um ponto. Segundo, o poder de metamorfose minha é muito grande. Então, o que acontece? Eu procurei me adaptar ao meio americano. Ok. Sabe? E da mesma coisa quando eu fui para a Alemanha, quando eu fui para a Ásia, eu fui procurando me adaptar. O único lugar que eu me recusei a comer a comida local foi na Índia, porque comida local lá é complicado. É difícil. É difícil. Então, certo? Isso daí dá mais. Eu sempre procurava me focar e não começar a pensar em sofrer. Porque eu vejo nossos amigos brasileiros, eles vão para os Estados Unidos, a primeira coisa, eles vão lá para uma semana. Aí chega lá e fala, ai, que saudade do meu arroz e feijão. Pô, mas é uma semana só. Ai, que saudade da minha feijoada. Pô. Como você comer feijoada todo dia aqui, né? Também. Pô, eu não como feijoada, tá, não sei o quê. Bom, e aí, o que eu fiz? Eu me desapeguei disso daí. E procurei ir adaptando a comida americana à brasileira, ou seja, fazia um meio misto ali. E tocamos o barco. E é isso que foi que não deixei de sofrer. Você fez o que você sempre faz. Você se adaptou, você assimilou, deu um temperinho seu, mas, como você mesmo disse no início, né, tem que se modificar e se ajustar. Ok? Quando foi na primeira mudança da companhia, que ela deixou manufatura para partir para serviços, e que foi em 94, com o primeiro outsourcing que ele teve com o Chase Manhattan, o pessoal teve muitos PDVs, né, para sair, muitos opões, e às vezes os caras ficavam batendo papo, né? Eu falava assim, pessoal, para de bater papo, vamos trabalhar, sabe? E isso daí é como o Lacombe falou, pô, eu estou querendo resolver o problema, não estou muito preocupado, não vamos sofrer lá na frente, deixa para eu sofrer lá na frente, não vou sofrer agora. De repente eu tinha um desvio e ia para um lugar que me salvava, a pessoa tinha interesse no meu passe, e que foi aonde eu fui caminhando dentro da companhia. Entendi. E aquela coisa de você também não ficar, você não tinha aquela preocupação de sair da zona de conforto, né? Aparecer uma oportunidade, um desafio novo, você encarou sempre, né? Ô, Michel, eu sempre tive o meu eu falar assim, eu passar as coisas para as pessoas. O Lacombe mencionou isso daí. Passar as coisas para a pessoa. Aí os caras falam, pô, mas é o seguinte, você está passando algo que você sabe com uma pessoa. Eu falei assim, pô, estou passando, qual é o problema? Ela também tem que saber. E aí o que acontecia? Eu ficava de uma maneira não vulnerável. Eu passava e eu já estava pronto com um novo desafio. Foi aonde que eu consegui, ou seja, foi aonde que eu consegui algumas designações internacionais a mais, e etc. Entendi. Então, eu acho que a pessoa ficar... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que quando a gente instalou um software aqui em Sumaré, na época da fábrica, chamava VM, eu tinha a responsabilidade dele. Aí, um dia, uma pessoa queria trabalhar nele, porque eu fui designado, eu passei para ele. E ele trabalha até hoje nisso. Ele não saiu do lugar. Entendi. Ele ficou lá. Pessoal, eu acho que vocês estão curtindo bastante esse papo com o Cajuru, papo aí de muita adaptação, né? Mostrando aí um exemplo de como é que a gente tem que muitas vezes se colocar aí no dia a dia no mercado, nas empresas.
E você que está assistindo, que está curtindo, não esqueça de nos seguir nas plataformas de podcast, no YouTube, de seguir, né? De dar um subscribe no nosso canal, para que você não perca nada do que está rolando. E compartilhar com as pessoas aí, com seus amigos, com seu network, para que essa informação, se você estiver gostando, possa chegar cada vez a mais pessoas. Agora, Cajuru, voltando para você, eu tenho uma curiosidade. Você me parece uma pessoa muito calma, mas você já entrou em pânico em algum momento? Eu posso ter ficado um pouco nervoso, mas pânico não. Eu acho que pânico eu nunca entrei, não. Eu fico ansioso para resolver o problema. Eu não começo a pensar muito no problema. Eu procuro atrás meio da solução, sabe? E começo a buscar alternativa. Eu acho que o Lacombe até me conhece bem, por ter trabalhado comigo, né? A gente ter trabalhado junto. Então eu deixo de sofrer. Eu não sofro. E também não entro em pânico. Porque se você entra em pânico... a única vez... Não, eu entrei uma vez em pânico. Eu acho que foi lá para 2007, 2008. Tinha uma ação, um banco, lá, até uma ação que eu herdei. E junto com acho que foi com a Cicobi, alguma coisa assim. E aí, um dia, e a gente perdeu essa ação. Coisa boba, mas a gente perdeu a ação. Não era um negócio assim. E aí sobrou um negócio que chamava sucumbência advocatícia. E eu nem sabia o que era isso. E aí, o que aconteceu? Um dia 15 lá de um tal mês, na hora que eu entrei na minha conta, estava escrito lá, bloqueio judicial. Poxa, isso foi a mesma coisa que me dá um... Aí eu entrei em pânico, eu não sabia. A única solução que eu achei foi entrar debaixo do chuveiro para ver se eu me acalmava. Aí eu fui me acalmando. Aí eu tinha um parente que trabalhava no fórum, liguei para ele, né? Pois o que aconteceu? Ele falou assim, tal sucumbência lá que você não pagou lá no fórum. Eu falei, puta que pariu. Se eu falar o valor para vocês caem de costa. R$2.800. 2.800. Não dá para ficar em pânico, né, Cajuru? Mas eu não sabia. O detalhe é que eu não sabia. O pânico é da conta tá bloqueada. Imagina você acordar na conta. E você vai fazer uma transferência, vai fazer um pagamento, vai assim, bloqueio judicial. Caralho. Do nada. Eu nem sabia. Agora, se o departamento jurídico daquele banco tivesse me ligado, tem uma sucumbência aqui para você pagar, se você não pagar, vai bloquear, eu ia lá e pagava, né? Claro. E se eu falar assim, agora eu vou pela outra conta, eu tenho uma conta no outro banco, chego lá, bloqueio judicial. Poxa, meu amigo, você fica na lona, você fica sem ler, sem documento. E aí você fala assim, o que eu vou fazer? E aí, rapaz, isso eu acho que eu entrei um pouquinho de pânico. Mas depois eu fui relaxando, e fui buscar a solução, e tudo bem. Mas... No fundo, todo mundo passou em alguma situação que teve pânico na vida. Porque se fosse uma quantia, eu fiquei... Se fosse uma quantia, assim, 100 mil reais, 200 mil reais, né? Você podia até falar assim, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Mas era 2.800, rapaz. Um negócio que era irrisório. Não merecia o meu pânico. Meu pânico foi pelo bloqueio judicial. Claro. Eu não sabia o que se tratava daquele assunto. Agora, Cajuru, nesses 50 anos, você viu muita gente começar a carreira, crescer e virar executivo, excelente profissional. Você consegue identificar quais são as características para a pessoa ser um bom executivo, um bom gerente, um bom líder, que você reconhece em algumas pessoas que você viu aí crescendo? Nós tivemos realmente algumas pessoas que saíram da companhia e se tornaram CEO de outras corporações, começando pelo Ricardo Bloch, eu não sei se você lembra dele. Não. O César Pucci, que era também de engenharia da qualidade, que ele virou CEO da Eaton.
e o Ricardo Bloch hoje é da Lenovo. Então, essas são as duas pessoas que tinha liderança, que tinha força no mercado, tem visão de mercado e sabe tratar com as pessoas e pegar e pensar dentro da população dele as pessoas certas para o lugar certo. Eu acho que esse daí é umas pessoas que eu admirei e que eu acho que fez algo parecido com o que você está perguntando aí, certo? Mas eu acho que o importante é o cara ter liderança, mas também saber escolher a equipe, né? Saber trabalhar, saber escolher. Se você não tiver uma equipe forte, você não cresce. Se você não tiver um sonho, você não cresce. Porque o sonho é que move você para frente. E eu acho que essas pessoas, além de ter a liderança nata dela, né, ele tem que escolher mesmo. Ele não pode ter coração muito. Ele tem que pôr o cara no lugar certo, naquele momento certo, porque ele precisa de alguém que representa a produção, o lucro da companhia. Isso é fato. Pelo menos é a percepção que eu tenho, né? Cajuru, você falou num assunto muito interessante, né? Os seus sonhos. E quais são os seus sonhos hoje, Cajuru? Olha, o meu sonho hoje trazer um pouco para dentro da companhia, eu ver a companhia virar realmente o coração do progresso. Esse é um sonho que eu vejo aí, que eu queria ver. Não sei se eu vou ter idade para ver isso daí. Mas e mais um sonho é ver meus netos também se encaminharem nessa direção. Apesar que eu tenho um filho que também trabalha na Kindle, eu tenho a minha nora que trabalha na Kindle, eu tenho uma visibilidade deles ainda. Mas e o sonho, sei lá, é viver mais ou menos com saúde, do jeito que eu estou vivendo, e trabalhando e sendo produtivo, porque também ficar gaga não se torna produtivo. Certo? Sem dúvida. Você tem quantos netos, Cajuru? Eu tenho 2 netos, eu tenho um filho único, né, que cresceu nos Estados Unidos, e hoje ele é gerente de Logical Security na Kindle. Eu tenho a minha nora, que também tem Logical Security e suporta a Mercedes-Benz. E tenho 2 netinhos, um de 12 e outro de 6 anos, que é o Gustavo e o Henrique. Legal. Você acha que essa nova geração tá preparada para o futuro? Assim, como é que você vê essa nova geração? Todo mundo critica que os novos não querem trabalhar, existe mesmo isso? Ou você vê uma nova geração com muito potencial? Olha, existe uma coisa que eu dou muito valor, né? E eu acho que essa nova geração, ela é um pouco mais despojada do que a gente. A gente é um pouco mais quadrado. Mas essa nova geração, ela tem competência, tem inteligência. A única coisa que às vezes me deixa assim um pouquinho preocupado é o commitment deles, é o comprometimento deles. E que às vezes deixa um pouquinho a desejar. Mas, quando você vê no modo geral algumas pessoas, eu acho que eles têm condição de tocar o futuro, sim. Pelo menos eu vejo e sinto isso. Uma coisa importante lá, e não está numa classe média, não. A gente tem participado aí de alguns grupos da Eufratem e a gente identifica, já conversei isso com o Ricardo, alguns potenciais assim lá na periferia. Rapaz, se eu pudesse contratar os caras, eu contratava na hora e levava para dentro da companhia. Eu vejo. É verdade ou não, Ricardo? Então, ainda eu acredito só com essa restrição do commitment, porque eles são mais despojados do que nós. Só isso. Cajuru, indo nessa linha, né, da diferença entre as gerações, uma coisa que a gente observou é que existe hoje um valor das empresas em fazer justamente aquela equipe mista, né? Ou seja, ter uma equipe jovem, né, com bastante energia, novas ideias, mas também colocar, né, pessoas sêniores para fazer aquela troca. Então, isso é uma coisa que
uma semana que eu passei trabalhando contigo, eu vi que você estava craque nisso, você estava interagindo com todo tipo de pessoa, contagiando com a tua energia, com a tua disposição, com as tuas ideias. Mas você pode dissertar um pouco mais de como é que é a tua experiência lidando com essas equipes mais jovens e aonde é que você acha que você dá o exemplo e faz a diferença para eles? Eu já ouvi algumas pessoas me abordar e pedir até ser mentor deles, né? Já mentorizei várias pessoas nisso daí e eu acho que é o seguinte, o nós mais sêniores tem que estar aberto a ajudar essas pessoas, porque eles estão abertos a aprender, né? Então, por exemplo, eu tive um cliente da base aqui que eu recebi aqui, que é o Grupo Pão de Açúcar, e eu estava o CIO deles aí. No final, ele fez um convite para eu fazer uma palestra ou um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, no Grupo Pão de Açúcar. E eu fui lá. E ele me deu como referência como segurar um profissional e dar o exemplo de como ficar numa companhia e trabalhar. E às vezes eu até uso, e isso até deu um susto no Bonorino. Eu não sei se o Lacombe lembra do Bonorino, né? Claro. Quando ele era diretor de RH, e eu fui fazer eu sempre sou convidado, Michel, para fazer uma palestra assim nos New Hires que acontece, e sempre eu falei para eles assim, olha, gente, uma coisa muito importante, você tem que trabalhar de costa para a IBM, ou de costa para a Kyndryl, e de frente para o mercado. Na hora, parece que ficou assim, mas por quê? De costa para a IBM, de frente para o mercado? Muita gente, eu falava assim, o cara falou, mas por que tem que ser de costas? Porque é o seguinte, você tem que estar olhando o mercado. Se você está preparado para o mercado, você vai estar preparado para a IBM ou para a Kyndryl. E você estando preparado para a IBM e para a Kyndryl, você tem espaço tanto na Kyndryl como no mercado. Porque se amanhã acontece algo fora do combinado, o mercado te absorve fácil e você tem a experiência do mercado. Agora, se você faz isso invertido, de costa para o mercado e de frente para a Kyndryl, você vai ficar só com aquele mundo da Kyndryl e vai esquecer do mercado. Se acontece alguma coisa, você não tem espaço mais. Você não fala a língua do mercado mais. E foi um dos jargões que eu usei no Pão de Açúcar, e isso teve até uma influência muito grande, que os caras chegaram a vir pedir autógrafo para mim. Eu fiquei até meio sem graça, sabe? Não estou acostumado com esse negócio. Veio e pediu para eu dar um autógrafo. Pô, cara, olha, seu Cajuru, eu queria um autógrafo do senhor. Eu falei, puta, né? Eu fiquei assim meio, eu não sou artista, eu dei, né? Não fazer o quê? Mas foi interessante, porque teve uma repercussão boa do Grupo Pão de Açúcar, isso aí. E ficou essa história lá, e quando fala em Cajuru lá, o pessoal sabe quem é o Cajuru, e lá da Kyndryl, etc. Isso aí foi muito gratificante. Então eu digo, Michel, dessa forma, eu vejo dessa forma como fazer. Legal. Ô, Cajuru, e para o profissional sênior, né? Uma mensagem, uma dica para quem é sênior e que quer continuar tendo uma vida produtiva. Qual que é a sua sugestão, suas dicas para esse profissional? Ricardo, é o seguinte, o cara sênior, como nós, de uma certa idade, ele tem que estar olhando para ele mesmo. Ou seja, ele está pronto para isso, ele está ágil para isso, ele está saudável para isso, ele vai fazer aquilo que ele gosta, porque não adianta nada. E tem uma coisa, ele tem que estar meio desprovido um pouco de dinheiro, porque se ele for lá só por causa do dinheiro, ele vai estar meio não vai se sentir muito bem, porque ele não vai produzir e não vai seguir em frente. Então ele tem que ser meio atirado, tem que estar com saúde, vontade e sonho, né? Ele tem que criar um sonhozinho dele, um objetivo, porque senão ele também fica ultrapassado se ele ficar parado. Então, eu acho que eu vejo assim, essas palavras mais simples aí, não sei se eu consegui transmitir. Aí eu estou usando mais um pouco as palavras do Lacombe. É querer, é ir em frente, certo? Contagiar as pessoas.
Porque ele fala, porque não sei o quê, não adianta. Ele pode estar certo que ele pode virar para o outro lado e contratar a funerária, porque senão... Legal. Cajuru, vou fazer umas perguntinhas rápidas agora para você. Vamos ver o que acontece. Diz uma coisa, o mainframe vai acabar? Eu não sei quem disse isso, que vai acabar. Eu estou aí por dentro do mainframe e eu não vejo nenhum histórico e nem visibilidade para ele acabar, porque ainda nós não tivemos uma tecnologia de capacidade de troca e para substituição do mainframe. Então, como eu estou trabalhando muito junto com a IBM no Project Office, eu não vejo ele acabar tão cedo. E as grandes corporações jamais vai abandonar o mainframe. Eu nunca vi falar que vai abandonar o mainframe. Eles falam, eu tenho vontade de abandonar o mainframe. Como? Quem vai substituir? Como é que você vai... Onde você vai achar uma máquina que hoje processa bips? Dificilmente vai. Então, eu não vejo ainda o fim do túnel para o mainframe, não. Pelo contrário, ele está diminuindo o tamanho e aumentando a capacidade. Em termos de velocidade, tecnologia, hoje com os processadores mais por quântico, mais para inteligência artificial, etc., está voltando e está se adaptando. Hoje, por exemplo, você vê uma máquina, uma Z16, só rodando Linux nela. Então, você vê que ela abraça até o middleware. Então, eu não vejo nada que possa tirar hoje o mainframe do mercado. Entendi. E uma outra pergunta, você falou de inteligência artificial, você acha que ela vai acabar com os empregos? Não acredito. A gente tem medo, né? Eu não acredito que acabe. Eu acho que pode substituir algumas tarefas mais inteligentes que a gente precisa, porém o emprego não vai acabar tão cedo. Eu acho que não acaba. A inteligência artificial ela vem para substituir algumas lacunas que a gente precisa, mas o toque humano ainda vai estar bem sedimentado aí. E o que você acha do trabalho remoto, né, que já estava acontecendo e com a pandemia, nossa, né, deu um boom. Como é que você vê isso agora? Olha, o trabalho remoto, ele tem algumas premissas básicas. Eu, por exemplo, não sirvo para trabalhar remotamente, eu gosto de trabalhar on site, porém, para trabalhar de casa, tem uma palavra-chave, chama disciplina. Ele tem que saber e transformar o trabalho remoto como o escritório. Ele tem hora para entrar, tem hora para almoçar, tem hora para voltar, tem hora para sair. Ou seja, ele gerenciar o tempo dele em casa. Se a pessoa acha, ele pode até... É bem melhor, porque você pode trabalhar de bermuda e de camisa, como eu estou aqui. E isso aí é ótimo, excelente. Mas eu acho que agora a tendência é aumentar esse espaço aí. Por outro lado, a gente tem que estar preparado, as empresas têm que estar preparadas para vai perder um pouco a integração, né? A integração, acho que isso daí pode perder um pouquinho. Porém, se souber administrar direitinho, consegue a integração, consegue esse relacionamento. O Rodolfo, meu filho, ele era IM de Operations da conta IBM no passado, e durante a pandemia, o que aconteceu? Ele transformou o turno dele em todo mundo trabalhando no vídeo, e vídeo aberto, e deu resultado. Ou seja, é só falar assim, ô Lacombe, o que é isso aí? Ó? Você vê, aqui a gente pode fazer a interação. E deu muito certo, tanto que hoje o pessoal tem usado essa metodologia aí para gerenciar, principalmente operações, né? Você mantém o vídeo ligado sem estar fazendo reunião, é isso? Sem reunião. Então, operações precisava disso. Né? Operações sempre está monitorando ali, vendo, tal, tinha algum problema, já discutia, gente, eu estou com um problema aqui, e fazia essa integração entre eles. Entendi. Apesar agora, de cada um em casa, no nosso caso, como gerente de projetos, essa coisa toda, já muda um pouco o conceito. Sim, mas é interessante. Legal.
Eu falo mais no operacional, sabe, Lacombe? Você já usou o ChatGPT para fazer alguma coisa? Eu andei usando algumas vezes, mas depois eu abandonei. Eu não tenho usado muito. O que você achou? Eu achei que é o seguinte. O que eu coloquei lá e que ele me respondeu, eu fiquei até meio assustado, sabe? Fiquei até meio preocupado, porque depois parecia que ele leu o meu pensamento. Tá louco? Eu fiquei meio incomodado. Mas eu acho que é alguma coisa do futuro, assim. Então, do futuro que está no presente, né? Exatamente. Já está aqui, né? Ai, gente, que papo bom, né? A gente está falando um tempão aqui e a gente está chegando ao fim. Cajuru, Lacombe, Michel, né? Um grande prazer estar aí com vocês, estar aí te batendo esse papo. E Cajuru, antes de encerrar, você quer passar aí uma mensagem, alguma palavra final aí para quem está nos vendo, nos ouvindo? Bem, uma coisa na frase que eu disse anteriormente, e eu acho que é bom as pessoas terem. A gente hoje é movido por sonho. Sonho faz com que você empurre você para frente. E as pessoas, independente da idade, têm que ter um sonho. Não importa o que vai acontecer, mas ele tem que ter um sonho. Se ele não tiver esse sonho, não tiver um objetivo, ele pode ter problema até de saúde. Então, siga teu sonho, siga teu sentimento, e que você vai chegar onde você quer, independente da idade. Ok, pessoal? Valeu, Cajuru, muito obrigado. Eu quero te agradecer muito aí pelo teu tempo, pelas histórias, enfim, por todo o conhecimento que você passou. Né? É realmente admirável, né? A gente poder trabalhar junto e conhecer pessoas que, independente da idade, estão super ativas, para cima, com astral contagiando. Isso realmente é um grande exemplo. E lembrando a todos, né, que o Nada de Pânico justamente é formado, ele é produzido por um time de profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, dos anos de carreira, e mostrar que não interessa a idade, né? O que interessa realmente é a vontade que a gente tem de aprender, de ensinar, de compartilhar, né? Como o Cajuru mencionou, trabalhar e principalmente ir atrás dos nossos sonhos, né? Exato. E aí a gente termina hoje esse episódio Nada de Pânico, né? E vocês podem acompanhar o nosso trabalho no nossa landing page, nadadepânico.com, nadadepânico.com.br, no nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, ou mesmo se você, eu gostaria também de bater um papo, de participar aí do podcast de vocês, contar um pouco minhas experiências, entre em contato com a gente, vai ser um prazer a gente conversar. Quem sabe você não vai estar aqui no futuro conversando com a galera, tá bom? Então, eu só quero agradecer, Ricardo, você pelo convite, agradecer o Lacombe e o Michel por ter participado aí, e obrigado pelas perguntas, e espero que eu tenha respondido todas. Com certeza. Excelente. Foi um grande prazer, e aproveito para agradecer o Lacombe e o Michel que participaram aqui com a gente. Então, tchauzinho, galera, e vamos de nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Vamos agarrar e ir atrás dos nossos sonhos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.